Graças e paz, meus irmãos, boa noite. Deus abençoe todos vocês. Pastor Guilherme aqui. Vim hoje compartilhar uma palavra com vocês, um texto bíblico. Nós damos início hoje a uma série de ministrações, cujo tema é mudanças. Hoje, nessa primeira ministração, o tema é planejamento. A importância de se planejar para o novo de Deus. Guardando um novo de Deus. Planejamento. Série Mudanças. Nós teremos ao todo 5 ministrações, né? E eu quero ler com vocês livro de Números, capítulo 9, versículo 15. Não se atente à qualidade da imagem, qualidade do áudio. Estamos começando. Sei que Deus vai preparar ainda um material melhor pra gente estar fazendo os vídeos, as gravações. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pro seu coração. Deus vai falar com você. Assim como Ele falou comigo, continua falando, tem ministrado bastante no meu coração, minha vida, as minhas escolhas, sobre cada texto que vai ser compartilhado aqui com vocês, com cada palavra que vai ser aqui compartilhada. Se que tiver papel, caneta ou no bloco de celular mesmo, assista atento, faça anotações. Bom, você está no grupo, você pode me chamar no privado, pode me perguntar alguma dúvida que tiver. Podem me pedir oração também. Pessoal que está no grupo, sei que o grupo está bloqueado para todos mandarem mensagem. É um grupo apenas de avisos. Mas quem precisar de uma oração, pode me chamar no privado. Quem não sabia, falar também, no grupo você pode adicionar outras pessoas, tá bom? Você tem liberdade, não precisa me avisar, não precisa me pedir, não precisa me mandar o número da pessoa. Só adiciona lá no grupo. Se você acha que é relevante as orações, as palavras, os textos que nós estamos mandando lá, faça isso. Com isso você vai estar nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus, livrar a palavra de Deus. Já para sanar algumas dúvidas, né? Você pode estar se perguntando, pastor, o que é um movimento, né? Por mais que tenha lá a descrição do grupo. Quero compartilhar aqui com vocês rapidamente antes de ler o texto. Pastor Guilherme, o movimento é uma igreja? O senhor está abrindo a igreja? O senhor está começando o ministério? Não. Não é uma igreja, não estamos começando o ministério. O movimento, como o próprio nome já trata, é um movimento, tá? Qual a finalidade, pastor, se não é formar uma igreja? A finalidade é levar a palavra, tá? É exatamente isso que o nome significa. Movement é a junção de duas palavras. Movement, em inglês, a abreviação move, significa movimentação, movimento. E emet é a palavra em hebraico verdade. Então, movement é movimento da verdade. É um movimento que tem como causa principal e única propagar o evangelho de Cristo, a verdade de Cristo, a palavra genuína e verdadeira do Senhor. Tá bom? Então, esses somos nós. Estamos iniciando agora esse projeto. Faça parte desse projeto. Tá bom? Envie para outras pessoas. Dê o seu feedback. E que Deus continue te abençoando. Vamos pro texto? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer leituras extensas, porque eu acredito na graça de Deus, na revelação do Senhor, que ela é tanto comum quanto individual, né? Cada vez que você lê um texto, o Senhor vai te dar a interpretação desse texto. E a cada um o Senhor dá uma interpretação diferente, fala com você de forma individual. Então eu gostaria de ler com você Números, capítulo 9, a partir do versículo 15 ao versículo 23. Eu gostaria de ler. Diz assim o texto:
No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. Ao lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. E quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam de lá. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, e eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer por mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriram suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Bem, essa primeira ministração tem como objetivo principal introduzir essa mensagem de mudança e também falar sobre o que é o planejamento, né? O que é um planejamento? Planejamento é um conjunto de ações que visam chegar a um fim, né? Um conjunto de ações coordenadas que fazemos com o fim de um objetivo. Você se planeja para mudar de casa, você se planeja para mudar de trabalho, você se planeja para conquistar um bem, se planeja para concluir um ensino, uma faculdade, um curso, você se planeja para casar, você se planeja para comprar um carro, você se planeja para fazer uma viagem. Então, planejamento, ele é primordial para cada decisão que nós tomamos, para cada lugar que queremos chegar, alcançar, nós devemos se planejar. A ideia de planejamento parte da premissa de que você sabe aonde chegar. Você sabe para onde você está indo e o que você deseja alcançar. Quando as metas são claras, quando os objetivos são claros, quando o destino está claro, você consegue se planejar. É só uma questão de parar, analisar, ter paciência, calcular o passo a passo. E então você colocando em prática cada passo do seu planejamento, você consegue sim conquistar. Você consegue sim chegar. Nada é impossível para Deus, mas nada é impossível para aquele que se planeja também. Nós vivemos uma geração, um tempo em que algumas coisas não estão tão claras, né? Hoje, a maioria das pessoas entende como profeta aquele que
que profetiza, que manifesta o dom de profetizar. Quando na verdade a Bíblia trata os profetas como os amigos íntimos do Senhor, a qual Deus revela os próximos passos, as intenções do seu coração. Pastor, por que você está falando isso? O que tem a ver com planejamento? Tudo. Planejamento parte de ter uma visão. Só se planeja quem tem uma visão clara. Só se planeja quem sabe aonde quer chegar. Só se planeja quem tem certeza do seu alvo. Só se planeja quem tem certeza do seu objetivo. Você não vai ver ninguém se planejando para casar se não tiver certeza que vai casar. Você não vai ver ninguém planejando uma viagem se não tiver certeza que vai viajar. Você não vê ninguém planejando comprar um carro se não sabe se ele quer comprar realmente esse carro. Então planejamento parte de uma visão e de uma certeza. O povo de Israel, depois de ter saído da terra do Egito, eles tinham uma visão clara de onde eles iriam. Eles tinham uma palavra, tinham uma promessa, tinham uma direção. Eles sabiam que o Senhor tinha tirado eles da terra do Egito para uma terra que emana leite e mel. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa. E por mais que eles nunca tivessem pisado nesse lugar ou visto esse lugar, eles sabiam que tinham um lugar. Quando você tem uma palavra liberada por Deus, não necessariamente você sabe onde é. Não necessariamente você já pisou nesse lugar, não necessariamente você já experimentou daquilo. Mas você sabe que é real, você sabe que existe e você sabe que é o Senhor que falou com você. O povo de Israel, Moisés, eles tinham essa palavra liberada. Olha, eu vou guiar vocês para uma terra. Algumas coisas nos fogem quando a questão é se planejar com o Senhor. Diferente do planejamento terreno, em que é muito mais fácil você traçar um plano e o passo a passo, no planejamento com Deus, o maior e principal passo é confiar. Porque Deus, Ele nunca te revela tudo. Ele fala para Abraão, sai dessa terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que Abraão tem? Sai da sua terra e no meio da sua parentela. Qual a direção que ele tem? Uma terra que eu te mostrarei. Aonde que é essa terra? Abraão não sabia. O Senhor falou para o povo de Israel, guiado por Moisés, olha, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Aonde que é? Eu vou guiar vocês. Eu quero que você traga à memória todas as palavras que o Senhor já trouxe para você. De onde você vai chegar, o que você vai alcançar, para onde que está apontando a sua vida, para onde que aponta o propósito de Deus na sua vida, quais foram as diretrizes que o Senhor te deu, quais foram as promessas que o Senhor te deu. Talvez exista uma angústia na sua alma porque você quer saber todo o plano, você quer saber o passo a passo e Deus só te falou, sai, vai, começa, eu vou estar com você. E eu quero que você se agarre nessas palavras que o Senhor deu para você, porque elas são suficientes. Pastor, Deus não vai me dar todo o passo a passo, todo o beabá, não, Ele não vai. Porque o nosso planejamento quanto ao novo, ele é limitado. É por isso que esse tema
nessa ministração. A importância do planejamento / como se planejar para o novo de Deus. Parece controverso. Porque se é novo, se você ainda não sabe aonde que é, se é novidade para você, como se planejar chegar num lugar que você não conhece? Quando você sai da sua casa para ir em um lugar que você nunca foi, qual a base do seu planejamento? Usar o GPS. O GPS já fez todo o planejamento, ele já mapeou todo o caminho, ele já sabe todas as rotas, ele já sabe onde que vai estar trânsito, onde que não vai estar, onde tem radar, onde não tem, onde vai ter polícia, onde não vai ter, onde tem um buraco, onde não tem, qual o caminho mais curto, qual o caminho mais longo, qual o caminho mais demorado, qual o mais rápido, qual o caminho com pedágio, qual o caminho sem pedágio. A base do planejamento é o GPS. Você se planejou em pegar o seu celular, baixar o aplicativo, ligar o GPS. E no GPS tem a resposta para o destino que você não conhece. Você vai visitar uma nova cidade, um novo bairro, um novo país. Você não conhece. Você sabe que tem que chegar, mas você não conhece. E com Deus é basicamente a mesma coisa. Você nunca pisou lá, você não conhece, você não sabe, é novo, é novidade. E o que você precisa fazer é ligar a sua vida de oração com Deus, ligar a sua vida de confiança com o Senhor, e a rota até o objetivo, a rota até o propósito já está com o Senhor. Você precisa confiar nele. Você precisa confiar em Deus, que Ele vai guiar os seus passos. Ele vai guiar toda a sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A palavra dele é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Ele não fala eu sou um farol. Ele diz eu sou uma lâmpada. Porque o farol pode iluminar grande parte do caminho. A lâmpada ilumina o próximo passo. Cara, Deus não vai te dar a revelação do próximo passo enquanto você não der o primeiro. Pastor, eu tô tão angustiada, eu quero uma resposta de Deus. O Senhor está te dando a resposta hoje. Dá o primeiro passo. Faz o que Ele já falou com você, não fica tentando adivinhar todo o caminho. Para de sofrer nessa ansiedade, nessa angústia. Para de sofrer nesse seu complexo. Para de sofrer tentando adivinhar tudo. Tentando controlar tudo. Às vezes a nossa caminhada com Cristo vai ser não saber grande parte das coisas. E confiar nele. Cara, Jonas fugiu do Senhor. Jonas fugiu de Deus. E o Senhor deu um jeito de colocar Jonas aonde ele queria que ele estivesse. Jonas teve a opção de ir de barco e não quis. E tentou fugir do Senhor. Mas ele chegou até Nínive. Mesmo que para isso tivesse sido preciso Jonas ir dentro de uma baleia, engolido por uma baleia ou por um grande peixe, como alguns preferem dizer. Mas ele chegou lá. E se tem um jargão que eu carrego comigo há algum tempo já, é que escolhido não tem escolha. De uma maneira ou de outra, sua vida vai ser recalculada para o propósito que Deus apontou para você. Então para de fugir. Se você estiver assistindo esse vídeo com alguém, compartilha isso com ela, fala para ela, para de fugir. Diga para você mesmo, para de fugir. Dá o primeiro passo e para de fugir. Mas pastor, eu não sei como que é lá, é novo para mim, é novidade, eu não sei como que vai ser naquele novo serviço. Eu não sei como que vai ser naquela nova igreja.
Eu não sei como que vai ser se eu tiver que entrar num novo relacionamento. Eu já tô ferido demais, já tô ferida demais. Eu não sei como que vai ser essa nova profissão. Eu não sei como que vai ser essa nova fase da minha vida agora com um filho, com uma filha. Eu não sei ser pai, eu não sei ser mãe. Eu não sei como que vai ser agora a minha vida depois dessa perca. Depois da perca de um pai, depois da perca de uma mãe, da perca de um filho. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, após perder o meu casamento, após um divórcio. Muita coisa a gente não sabe, mas o Senhor está falando, toma fôlego e dá o primeiro passo. Porque os lugares que você não foi, Ele já foi. Os lugares que você não conhece, Ele conhece. As coisas que você não sabe, Ele sabe. Aonde você nunca pisou, Ele já andou por lá. Não tenha medo do novo. Não tenha medo da novidade de Deus. Não tenha medo do novo. A vida é repleta de mudanças. Esse povo estava debaixo de uma palavra e é maravilhoso como esse texto diz que a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo, ou seja, a nuvem representava a presença de Deus entre os homens. O tabernáculo representa a presença de Deus sobre os homens e a nuvem apontava a direção de onde a presença estava. Você quer uma dica de onde é o teu lugar? Tem tantas pessoas com tantas angústias que às vezes se perguntam: aonde é o meu lugar? Onde que eu me encaixo? Em que grupo que eu me encaixo? Em que contexto que eu me encaixo? Em que igreja que eu me encaixo? Em que relacionamento que eu me encaixo? Aonde que eu me encaixo? Tá aqui a resposta. Você se encaixa perfeitamente aonde a presença de Deus habita. Sinta a presença de Deus compartilhando isso aqui com vocês. Você foi feito para habitar onde habita a presença de Deus. O plano inicial que era o Senhor na virada do dia está no jardim com Adão e com Eva. Está junto deles. Ainda é o plano de Deus para mim e para você. Ele quer estar junto, Ele quer estar conosco. Então aonde é o seu lugar? O seu lugar é aonde a presença de Deus está. Aleluia! Você pode anotar isso, você pode gravar isso na palma do seu coração. Você não é um peixe fora d'água. Não. Não, porque o teu pai é um oceano infinito. Nunca vai faltar água para você nadar. Nunca vai faltar lugar para você. Porque aonde a presença do Senhor estiver, ali é o seu lugar. Então eu posso te dar uma ótima notícia com isso. Todo lugar pode se tornar o seu lugar. Desde que esse lugar comporte a presença de Deus. Sabe aonde que não é o seu lugar? O seu lugar não é aonde a presença do Senhor não está. O seu lugar não é aonde a presença do Senhor não habita. O seu lugar não é nos lugares de imundícias. O seu lugar não é em territórios de mentira, em lugares de engano, em lugares de trapaça. O seu lugar não é nos relacionamentos abusivos. O seu lugar não é em lugares de desrespeito. O seu lugar não é em lugares de mentiras, de fofocas, de injúrias. Não. Porque nesses lugares não há espaço para a presença de Deus. E aonde não há espaço para a presença do Senhor, não há espaço para você. Sabe, é como o sentimento de um pai, de uma mãe, quando diz: se não tem espaço para o meu filho, se não cabe meu filho, não me cabe. Se não cabe meus filhos, ali também não me cabe. O seu sentimento tem que ser: se não cabe a glória do Senhor, esse lugar é pequeno para mim.
Eu sei, é chocante essa palavra, eu sei que é pesada essa palavra, mas se não cabe a presença de Deus, não te cabe lá. Isso vai te levar a tomar decisões difíceis. Isso vai te levar a mudanças bruscas na sua vida. Talvez você tenha que cortar alguns relacionamentos, talvez você tenha que se afastar de algumas pessoas, talvez você tenha que romper com alguns lugares, talvez você tenha que acabar com alguns hábitos, porque não te cabem lá, porque a glória do Senhor não cabe lá, e aonde não cabe a glória do Senhor, não cabe você. É simples. A nuvem estava sobre o tabernáculo. E a palavra que nós lemos, o texto que nós lemos, diz que quando a nuvem subia e se movia, o povo se movia porque eles entendiam: se a nuvem não estiver aqui, se a presença não está aqui, eu não tenho por que estar aqui. Porque aonde a nuvem não está, a proteção de Deus não está. Aonde a presença do Senhor não está, não há proteção. Aonde a presença do Senhor não está, não há felicidade. Aonde a presença do Senhor não está, não há estabilidade. Não há. Às vezes o cenário pode parecer favorável. Aparentemente parece tudo muito bonito. Aparentemente é tudo muito belo. Mas se a presença de Deus não estiver lá, de nada vale a beleza. De nada vale o conforto. De nada vale. A presença do Senhor precisa estar no seu casamento. A presença do Senhor precisa estar nos teus negócios. A presença do Senhor precisa estar na tua empresa. A presença do Senhor precisa estar na tua faculdade. A presença do Senhor tem que estar com você em todos os lugares. Sabe por quê? Porque aonde a nuvem ia, o tabernáculo ia também. E aonde o tabernáculo estava, o povo também estava. Sabe qual foi o tabernáculo que o Senhor escolheu? Você. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre nós. Ele veio habitar entre nós, dentro de nós. Aleluia! Uma vez que você for tabernáculo e morada do Senhor, aonde você for, você vai carregar a glória de Deus. E você vai ter o discernimento que aonde não cabe a glória, não te cabe também. É interessante pensar em como vivia esse povo nesse período de peregrinação no deserto. Porque imagina você que eles habitavam em tendas e, como o texto propôs, às vezes a nuvem ficava ali naquele lugar durante um dia ou dois, e às vezes a nuvem ficava no lugar durante um mês, 1 ano, 2 anos. E eu fico me imaginando qual que é o cenário mais difícil. O povo armar a tenda. Cara, imagina, famílias. Eu tenho 2 filhos. Eu já fiz algumas mudanças. E, inclusive, essa palavra veio no meu coração. Essa série de mensagens veio no meu coração na última mudança que eu fiz. E é desafiador fazer mudanças. Eu fiquei uma semana sonhando com caixa, pensando em caixa. Embala coisa, desembala coisa, monta móveis, desmonta móveis, transporta móveis. Aonde que tá tal coisa, aonde que não tá, será que eu deixei lá, será que veio, onde que eu coloquei? É uma loucura. Mudar é desafiador. Então eu fico me perguntando, olhando esse cenário, eu falo, qual será que era o cenário mais desafiador para eles? Será que era ficar 2 dias? Imagina você tirar tudo da sua casa, encaixotar tudo, levar para um lugar. Aí você se instala lá e depois de 2 dias
a nuvem se move de novo, e você tem que arrumar tudo de novo, embalar tudo de novo, fazer todo esse processo cansativo, tudo de novo e sair. Ou será que o cenário mais desafiador era quando a nuvem parava e ficava por um tempo, e talvez o povo pensasse, então é aqui. E por tanto tempo mudando e por tanto tempo rodando, o povo tivesse perdido o senso de destino e se acostumassem, porque a nuvem ficou parada ali por algum tempo, se acostumassem e falavam, uff, chegamos. É aqui, a nuvem parou, então é aqui. A nuvem já está aqui há mais de um ano, então é aqui. E aí começar a se estabelecer de fato num lugar, sabe? Minha mente viaja quando eu penso nisso. Talvez aquele povo que estava acostumado a comer comida nos pratos descartáveis, porque era mais fácil para levar. Agora parasse e pensasse, ufa, estabilizou. Acho que eu posso comprar os talheres de vidro, os talheres de ferro, os pratos de vidro. Acho que agora dá pra comprar um sofá reclinável. Acho que agora dá pra colocar uma banheira no quarto. Acho que agora dá pra aumentar a sacada de casa. E no meio dos planejamentos, das mudanças e da instalação e da sensação de estabilidade, a nuvem subia de novo e se mudava. Eu não sei qual desses cenários se parece com a sua história. Talvez você esteja cansado de tantas mudanças, de tantas oscilações. E você esteja com o sentimento de que, Senhor, eu preciso chegar logo. Eu não aguento mais tantas idas e vindas, tantas oscilações. Ora eu tô lá em cima, ora eu tô lá embaixo. E eu não tô falando sobre a sua vida espiritual com Deus. De hora você tá quente, de hora não tá. Mas eu digo do seu emocional mesmo, abalado por tantas mudanças, por mudanças tão bruscas e tão contínuas, e tantos cenários mudando e tantas coisas acontecendo, um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É relacionamento, é a parentela, é o trabalho, é o curso, é a faculdade, é o namorado, é o esposo, é a esposa, é a vida financeira, é a localidade mesmo, é a igreja, é o ministério. E as vozes vão tomando a sua mente, as opiniões vão tomando a sua mente. E talvez o seu cenário seja esse, que você está cansado e tudo que você quer é uma estabilidade. Tudo que você mais está clamando e pedindo para o Senhor é uma vida estável, porque você está cansado de tantas mudanças. E o que eu posso te dizer é: se prepara para o novo de Deus. Pastor, como se preparar para o novo de Deus? Você precisa estar em constante comunicação com Ele, com o coração aberto, os ouvidos atentos, o coração aberto, para ouvir o que o Senhor tem para dizer para você e aceitar com alegria e de bom grado. Porque quando for a voz do Senhor, quando for Deus falando com você, não vai ter cansaço. Não vai ter desespero, não vai. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra de Deus é maravilhosa, porque esse texto diz: eles correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão.
Meu amigo, quando a voz doce e agradável do Senhor falar com você e te direcionar a novos caminhos e a mudanças e novos hábitos e novas rotinas e novos lugares e novas amizades, não vai ser cansativo. Não vai ser cansativo. Vai ser leve. O mundo vai olhar e falar como que você aguenta e você vai se questionar, aguenta o quê? Tem sido tão leve. Tem sido tão fácil. Porque quando for com Deus, vai ser assim. Por outro lado, você pode estar vivendo o outro lado dessa moeda. Talvez a nuvem se estabilizou. E você já está há algum tempo no mesmo lugar e sua vida está estável. Tá tudo muito certo. E eu não estou dizendo aqui que o crente tem que viver uma loucura diária. Não é isso. O pastor Guilherme não é contra ter uma vida estável, tá bom? Não é isso. Não estou dizendo que Deus é contra uma vida estável. Mas talvez há tanto tempo não surge nenhuma mudança na sua vida, que você saiu de uma vida estável para uma vida acomodada. O problema de ambos os lados, de uma vida muito agitada e de uma vida muito confortável, é que você pode perder o senso de propósito. Você pode perder o senso da direção e se esquecer da palavra inicial que Deus te deu e do destino que o Senhor apontou à sua vida. O destino para onde o Senhor apontou você. A agitação ou a calmaria podem ter roubado de você a primeira palavra de direção que o Senhor te deu. Aonde você tem que chegar? Qual é o seu objetivo? Qual o seu principal foco? Às vezes você tem levado uma vida tão estável em todos os sentidos que você tem a mesma sensação que talvez aquele povo teve de ufa, tô bem aqui. Só que você precisa se lembrar que você ainda não chegou na terra que mana leite e mel. Não. Ainda não é a terra prometida. Pode até estar confortável, mas ainda não é a terra prometida. Pode até estar bom, pode até ser agradável, mas ainda não é a terra prometida. Você ainda tem um caminho a percorrer. Você ainda tem um trabalho a fazer. Você tem ainda algumas lágrimas para chorar. Você tem ainda algumas gotas de suor para derramar. Você ainda tem algumas noites sem dormir. Você ainda tem uma fome e uma sede para saciar. Essa fome, essa sede é de chegar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Esse lugar no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Você pode anotar isso. A terra prometida é o lugar no Senhor. É maravilhoso a promessa que Jesus deixa. Quando o Senhor foi assunto aos céus e Ele prometeu enviar o Consolador, Ele disse: eu vou ao Pai preparar morada. Ele não falou eu vou aos céus preparar morada, ele falou eu vou ao Pai preparar a morada, como quem dissesse eu estou preparando um lugar no Pai para vocês morarem. Porque assim como eu sou um com o Pai, vocês serão um com o Pai também, se vocês forem um comigo. Aleluia! Aleluia! Essa terra que manda leite e mel é o Senhor, a terra prometida é o Senhor. Eu não sei por qual dos dois motivos, se pela agitação ou se pela calmaria, mas se você perdeu esse senso de novidade com o Senhor,
de estar pronto sempre para o novo de Deus, de estar sempre querendo caminhar em novidade com o Senhor, de ter algo novo da parte de Deus. Se você perdeu isso, pelo amor de Deus, acorda. Pelo amor de Deus, acorda. Em nome de Jesus, que essa palavra penetre o seu ser, o seu coração, e que você acorde. Porque o que o Senhor tem é novidade de vida para você. Ele tem algo novo, como diz o louvor, algo novo. Ele tem algo novo. E todos os dias que você for à presença de Deus, Ele tem algo novo para você. Ele vai ter sempre uma palavra para te revelar. Ele vai ter sempre um texto que vai saltar aos seus olhos, uma palavra que vai saltar aos seus olhos. Ele tem sempre uma maneira diferente de se apresentar para você. Ele tem sempre uma revelação nova, ele tem sempre um cântico novo, ele tem sempre uma oração nova para te revelar, ele tem sempre uma causa nova para te dar, para você chorar por essa causa, para você interceder por essa causa. Ele quer levantar intercessores nesse tempo. Ele tem projetos novos para confiar para você. Ele tem planos novos para confiar para você. Deus tem novidade. O Senhor nunca vai te dispensar de mão vazia. Em nome de Jesus, pega essa palavra. Se prepara para o novo de Deus. Eu quero profetizar que você não vai mais viver na mesmice. E que nem a calmaria e nem a agitação da vida vai roubar de você essa fome, essa sede de viver algo novo com o Senhor, de estar sempre se planejando para viver novidades com Deus, de viver uma vida de segurar as coisas com mão leve, com a mão, sabe? De não se apegar às coisas terrenas, de não se apegar às coisas vãs da vida, mas se apegar com o Senhor. De estar disposto a abrir mão de tudo e de todos para viver um novo, de novo e de novo, um novo e mais uma vez, um novo e sempre. O que o Senhor estará fazendo será novo. Às vezes vai parecer ter a mesma cara, às vezes vai parecer ser a mesma coisa, mas é novo. Todos os dias parecem iguais. O sol nasce, o sol se põe. Em tempo chove, em tempo não chove. Mas cada dia é novo. Nenhum dia é igual. Aparenta ser a mesma coisa, mas não são iguais. Não deixe os intempéries da vida, nem o inimigo, roubar esse senso de você. Quando você perde isso, você perde a alegria de viver. Não deixe isso acontecer. Deus sempre tem novidade para sua casa, para sua família, para o seu casamento, para os seus negócios, para os seus filhos, para a sua parentela, para a sua vida com Deus. Há sempre uma novidade. Não se permita viver em mesmice. Se renove. Se renove. Peça para o Senhor renovar o seu entendimento. Peça para o Senhor renovar a sua vida. Peça para o Senhor aquele fogo do primeiro amor. Peça para o Senhor. E Ele vai te dar. Eu quero encerrar orando por você. Soberano Deus, eu quero orar ao Pai por cada pessoa que recebeu essa palavra, Jesus. Senhor, que nós venhamos viver todos os dias em novidade contigo. Que a tua nuvem, as tuas mãos, a tua presença guie, ó Pai, a nossa trajetória. Guie as nossas escolhas, ó Pai. Guie, ó Pai, toda a nossa vida. Todo o sentido, Pai, que damos à nossa vida. Que seja guiado pelo Senhor.
Em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos a Tua voz. Nos dá um coração contrito e quebrantado, ó Pai, disposto a Te obedecer. Que a gente não venha perder, ó Pai, a direção. Nos acorda, nos dá ânimo, nos dá força. Que nós venhamos caminhar em novidade. Eu quero profetizar, ó Pai, que cada pessoa que ouviu essa palavra, Deus, e aonde essa ministração chegar, que esse coração seja tomado pela Tua presença, que as pessoas sejam desafiadas pelo Espírito Santo todos os dias a viver uma vida de novidade constante com o Senhor e estar sempre preparado para o novo de Deus, aberto para o novo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.